Brasil é campeão mundial no plantio de soja transgênica. A identificação e os efeitos dos produtos transgênicos estão sendo discutidos por 2 comissões do Senado. O comércio de transgênicos no Brasil foi regulamentado há 12 anos com a exigência de identificação desses produtos com a letra T na cor preta dentro de um triângulo amarelo. Mas um projeto já aprovado na Câmara dos Deputados e agora em análise no Senado pretende mudar essa regra. O projeto determina que a identificação só será obrigatória para produtos que tiverem mais de 1% de elementos transgênicos na sua composição. Propõe ainda a troca do símbolo adotado hoje pela frase contém transgênico. A representante do Instituto de Defesa do Consumidor é favorável à manutenção da identificação adotada hoje. No contexto dos símbolos transgênicos, a cor amarela funciona como pano de fundo para abrigar a informação do T. E esse contraste da cor preta com o fundo amarelo permite uma boa legibilidade. O representante do Ministério Público também é contra a mudança. Ele é inconstitucional que seja dito, que seja grifado dessa forma, porque ele viola o direito fundamental à informação. A minha dúvida é quanto a este símbolo. Acho que há muito tempo não se debatia uma letra como tem se debatido aqui nesta comissão. O efeito indireto dele é o símbolo do T preto num triângulo amarelo. O efeito direto dele é a alteração na metodologia de identificação dos organismos geneticamente modificados. Hoje o Brasil é líder mundial na produção de soja transgênica ao lado dos Estados Unidos. Quase 90% da safra de soja brasileira é composta por grãos geneticamente modificados. No caso do milho e do algodão, a maioria da produção brasileira também é composta por transgênicos. Mas o que a audiência pública deixou evidente é que por trás do êxito comercial dos transgênicos no Brasil se escondem contradições. Está comprovado que a produção de transgênico não diminui o uso de agrotóxicos, ao inverso, ele aumenta. Quase todos os transgênicos hoje liberados no Brasil são organismos tolerantes a herbicidas. O aumento do uso do glifosato no Brasil, ele é explicado pelo aumento de organismos tolerantes ao glifosato no Brasil. O que eu apresentei foi uma prova do Instituto Internacional de Pesquisa do Câncer, que é uma organização de pesquisa da Organização Mundial da Saúde, que o glifosato, que é o principal, 90% que nós usamos no Brasil e no mundo, na verdade, ele é provavelmente causador de câncer. O que vimos aqui é que os agrotóxicos, que são usados junto com os transgênicos, produzem doenças. Por isso, eu tenho a impressão que estamos caminhando para a manutenção do T. Essa eu acho que estamos caminhando como posição da Comissão de Ciência e Tecnologia. Os especialistas garantem: a escassez de água no Sudeste não é um problema passageiro. Na Câmara, a Comissão Especial da Crise Hídrica discutiu essa questão com representantes do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Minas Gerais. Representantes de 3 estados governados por partidos diferentes vieram à Comissão Especial da Crise Hídrica falar sobre a falta de água na região Sudeste. Eles concordaram no diagnóstico e no remédio para o problema. Para eles, a crise não vai passar e vamos ter que mudar a maneira de usar a água no Brasil. Um exemplo é o Rio Paraíba do Sul, que atravessa Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Principal fonte de abastecimento da capital fluminense, o Paraíba do Sul vai passar a abastecer também a cidade de São Paulo. Um acordo entre os 3 estados prevê medidas que vão garantir o abastecimento a todos. Essa crise foi muito intensa, ela não tem precedente histórico conhecido no caso da região metropolitana de São Paulo e das áreas vizinhas, mas, tendo ocorrido, poderá se repetir novamente. Então, nós precisaremos reforçar os nossos esquemas de segurança hídrica, os nossos sistemas de abastecimento de água, para evitar que haja problemas maiores no futuro. São Paulo são 20 milhões de pessoas, a região metropolitana do Rio são 12 milhões de pessoas. Então, se cada um fizer a sua parte, realmente é possível diminuir essa demanda para as áreas urbanas. E não há outra saída. O presidente da comissão avalia que o governo, empresas e a população já estão se adaptando à crise. O deputado Celso Pancera lembra que em São Paulo já houve uma redução de quase
30% no consumo de água nas casas. O objetivo da comissão agora é propor uma nova legislação para o setor hídrico. Nós temos quase 50 projetos de lei tramitando na Câmara e no Senado que trata das questões, inclusive 3 PECs, que tratam da questão hídrica. Nosso objetivo é aglutinar isso tudo num único projeto, num único momento e transformar isso numa bandeira da Câmara. Na Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado, a economia criativa foi tema de uma audiência pública. O setor é considerado fundamental para o desenvolvimento nas sociedades modernas. Bumba Meu Boi, carnaval, teatro, artesanato e games eletrônicos. O que eles têm em comum? São negócios poderosos que movimentam bilhões de reais por ano no país. A economia criativa abrange mais de 243 mil empresas no Brasil, a maioria delas micro ou individual. Movimenta recursos da ordem de 110 bilhões de reais por ano, o que significa 2,7% do PIB. Gera mais de 810 mil empregos e paga os melhores salários do mercado, 3 vezes maiores do que os demais setores econômicos. Mas esses dados apresentados na Comissão de Desenvolvimento Regional ainda não representam toda a realidade do setor. Segundo os participantes da audiência pública, faltam estatísticas, estruturas de apoio e financiamento. Mesmo assim, já se sabe que a economia criativa tem potencial para ser o novo motor do desenvolvimento do país. A gente tem que fazer com que a economia da cultura ela seja a grande ferramenta para que o país saia do modelo de produção e exportação de commodities, pura e simplesmente, para ser um modelo econômico baseado nos valores da diversidade, nos valores da cultura, dos valores da criatividade, nos valores do conhecimento. Mas para que esse potencial se realize, é necessária a criação de novos marcos legais. Os participantes pediram o apoio dos senadores e deram sugestões objetivas. Faz-se necessário novas formas de viabilizar o financiamento desses pequenos negócios. Essa é uma questão sobre a qual os senhores podem se debruçar e seguramente muito contribuir para esse aspecto. Nós precisamos criar logística para essa economia, nós temos que criar canais de produção, de criação, produção, distribuição, comercialização, exportação desses setores. São dinâmicas econômicas que estão amarradas. Nós precisamos de marcos legais. Os senadores reconheceram a falta de atenção dada pelos governos à economia criativa. Só pelos ministérios em que a economia criativa está mais vinculada, cultura e turismo, nós já estamos no fim do mundo. São os 2 ministérios com menor orçamento do país. Os projetos de assistência social em Minas Gerais e o sucesso da renda de bilro na capital catarinense. O Parlamento Brasil volta já.